Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou muito feliz de estar fazendo o nosso primeiro vídeo aqui do Encontro de Leitores para o IGTV. E aí eu tirei as dicas e sugestões para construir esse vídeo e outros que vão aparecer por aqui no IGTV do Encontro de Leitores, das dicas e sugestões que vocês deixaram para mim em uma caixinha de perguntas que eu coloquei nos stories algumas semanas atrás. E aí também queria deixar para vocês uma solicitação que todos os vídeos que vocês gostariam de ver eu fazendo aqui pro IGTV, que vocês me mandem via direct, comentem lá nas postagens no feed do Encontro de Leitores, porque eu vou adorar gravar vídeos novos aqui pro IGTV e às vezes me falta um pouquinho de ideia e criatividade para fazer isso, e é sempre legal ouvir vocês do que vocês querem que eu compartilhe aqui com o grupo com relação à leitura. E aí eu escolhi das várias sugestões que vocês me mandaram, começar fazendo algumas listas de leituras, de livros que eu gostei, de livros dentro de determinados gêneros. E a primeira lista que eu quero compartilhar com vocês são os meus 10 e-books preferidos ou 10 leituras imperdíveis para quem tem o sistema do Kindle Unlimited da Amazon. Então, se você ainda não tem, eu vou deixar lá nos stories e na postagem também, e também tem lá no meu feed, nos links, para vocês clicarem e experimentarem. E se você ainda nunca experimentou o Kindle Unlimited, corre e dá uma olhada, porque eles estão com uma super promoção de 3 meses gratuitos de Kindle Unlimited. Então vale super a pena experimentar, ver se encaixa, né, nos estilos de leitura, se você encontra livros que você gosta. E para isso, para começar e instigar você a buscar esses e-books, eu vou trazer 10 leituras que eu fiz pelo Kindle Unlimited e que eu super recomendo. Vamos lá? Então eu já tô aqui com o meu Kindle em mãos, e aí eu selecionei uma parte aqui, ó, só com os e-books do Kindle Unlimited, e aí eu vou falar rapidinho sobre cada um desses 10 e-books que eu escolhi pra gente conversar hoje. Então eu vou começar pelo e-book A Garota Perfeita, da Mary Kubica, que é da editora parceira Planeta de Livros, e que é um thriller psicológico que vale muito a pena vocês lerem. Eu não sei vocês, mas eu tenho lido muito livros de thriller psicológico e tô gostando bastante desse estilo de leitura. Alguns eu gosto mais, outros nem tanto, mas os da Mary Kubica me pegaram assim e me laçaram, porque é um tipo de livro que você não tem vontade de parar de ler. Lá no Kindle Unlimited vocês vão encontrar 3 destes livros. Eu li 2, que foi A Desconhecida e A Garota Perfeita. Eu escolhi falar da Garota Perfeita porque foi o que eu mais gostei até então dos que eu li dela, tá bom? E que tem lá no Kindle Unlimited. Então eu vou compartilhar com vocês brevemente uma resenha sobre o livro, e aí desse livro eu vou falar minha opinião a respeito dele. Mia, uma professora de arte de 25 anos, é filha do proeminente juiz James Dennett de Chicago. Quando ela resolve passar a noite com um desconhecido Colin Thatcher, após levar mais um bolo do seu namorado, uma sucessão de fatos transformam completamente sua vida. Colin, o homem que conhece em um bar, a sequestra e a confina numa isolada cabana em meio a uma gelada fazenda de Minnesota. Mas, curiosamente, não manda nenhum pedido de resgate à família da garota. O obstinado detetive Gabe Huffman é convocado para as investigações para descobrir o paradeiro de Mia. Encontrá-la viva vira a sua obsessão e ele não mede mais esforços para isso. E aí, quando ele encontra a Mia, ele descobre que ela perdeu a memória e não sabe dizer quem foi que sequestrou ela. Ela tá em choque e não consegue se lembrar de nada. E aí, ele precisa ajudá-la a recobrar a memória para denunciar o verdadeiro vilão dessa história. Gente, só deu para perceber que com essa pequena sinopse o quanto esse livro é instigante, e de fato é mesmo. A Mary Kubica, ela tem uma característica muito marcante, que ela narra os livros dela colocando cada capítulo um personagem falando. E aí é super legal porque a gente começa a ficar muito instigado para descobrir o que de fato aconteceu. Por que que o Colin não pediu o resgate pelo sequestro da Mia? Qual era a intenção dele ao resgatar ela? E por que que a Mia
começa a apresentar alguns comportamentos aí depois de ser encontrada. Eu digo para vocês e garanto para vocês que esse livro é sensacional. Eu li em uma tacada só, foi um livro super rápido de ler. O segundo livro que eu vou compartilhar nessa lista é um dos meus preferidos. Eu não li pelo Kindle Unlimited, mas eu precisava falar dele porque vocês sabem que eu sempre falo dele por aqui, que é o meu amadinho Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur, também da parceira Planeta de Livros. Quando eu descobri que esse livro de poesia estava disponível no Kindle Unlimited, eu rapidamente peguei ele emprestado, reli pelo e-book e, como sempre, é um encantamento. É um livro maravilhoso que todas as mulheres precisam ler e os homens também. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ler nada da Rupi Kaur, comece lendo Outros Jeitos de Usar a Boca lá pelo seu Kindle Unlimited, que você não vai se arrepender. E depois vem me contar o que você achou da poesia e da forma de escrita da Rupi, porque foi um livro que eu também li em uma tacada só. E ele vive em mim até hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã da escrita da Rupi e o quanto indico o livro dela para todo mundo. O terceiro livro também foi um livro que foi uma grata surpresa para mim, que é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que é da editora Rocco. Esse livro eu li depois de ter assistido ao filme lá no Netflix. E também foi uma surpresa. É um livro epistolar, ele é escrito todo através de cartas, por meio de cartas, e foi um encantamento. Por quê? Porque nesse livro eu encontrei diversas citações maravilhosas e que aí eu gosto muito de quotes, gosto muito de citações, então eu escrevo na agenda, gosto de escrever em cadernos, deixo registrado no meu bloco de notas do celular, então vale muito a pena para quem gosta de livros de literatura conhecer a escrita da Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, porque foi um livro imperdível e que também está disponível lá no Kindle Unlimited. O quarto livro também foi um querido, que é esse daqui, A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da editora Verus. É um livro amorzinho demais. Ele vai contar a história da Pose Morland. A Pose, ela é uma menina que teve o falecimento, né? Ela perdeu os pais muito nova, ela e o irmão. E eles foram acolhidos pelos donos da livraria em que os pais trabalhavam. E aí os donos da livraria começaram a cuidar deles e ajudar eles. Só que o que acontece? Depois de muito tempo, eles vivendo lá em cima da livraria, morando lá, trabalhando lá, a Lavínia, que era a excêntrica dona dessa livraria, Bookends, ela infelizmente também morre. E aí a Pose se vê num dilema, porque ela pensa que ela vai perder tudo aquilo que ela tem, além, claro, da Lavínia, que era uma grande amiga para ela. Mas ela não imagina que a Lavínia deixa a livraria para ela. Só que acontece que a livraria ela tá com uma série de dívidas, ela tá indo de mal a pior. E para isso a Pose precisa se virar do avesso para poder fazer a livraria voltar a funcionar. E para que tudo isso aconteça, a Lavínia deixa o Sebastian, que é o neto dela, responsável por ajudar a Pose. Só que os dois, eles vivem em pé de guerra. É uma relação muito complicada, porque o Sebastian é aquele tipo figurão excêntrico que não tá nem aí pra nada, pra ninguém, fala o que pensa, por ter dinheiro e tudo mais. Só que ele tem um carinho ali, um cuidado pela Pose, mas ele meio que não assume isso. E aí, gente, a história dos dois é muito legal, é muito hilária. Você fica querendo saber o que vai acontecer com a livraria e com os dois. Esse livro faz parte de uma trilogia. Infelizmente, os outros dois livros não estão disponíveis lá no Kindle Unlimited, e isso foi bem triste, porque eu li o primeiro e fiquei muito na expectativa por ler o segundo e o terceiro, mas ainda não consegui. Então, assim que eu ler os outros dois, eu também compartilho lá no feed com vocês a minha opinião fechada sobre essa trilogia. Mas já garanto que para quem pegar esse livro emprestado vai dar boas risadas e vai gostar muito do estilo de escrita da Anne. O quarto livro também foi uma outra surpresa, um livro... Sempre que eu vou pegar livros lá no Kindle Unlimited, eu pego meio despretensiosa e é sempre uma surpresa melhor do que a outra. O outro livro é O Bom Partido,
que é uma releitura moderna feita pela Curtis Stanfield. Eu não sei falar muito bem os nomes dos autores, tá, gente? E é uma releitura moderna do clássico da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que, aliás, eu ainda não li. O Bom Partido foi uma das minhas últimas leituras aqui pelo Kindle Unlimited e foi também um encontro amoroso imediato. Ela vai trazer a história do Darcy e da Liz e suas irmãs e sua família, assim como acontece lá na obra original, em Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, mas ela vai trazer ele para os tempos modernos. E aí o nome, O Bom Partido, vem de um programa de televisão, um reality show, para arrumar relacionamentos. E o melhor amigo do Darcy participa desse programa e depois ele vai parar lá na cidade onde as irmãs moram. E o Darcy e a Liz acabam se conhecendo lá. Muitas semelhanças aparecem, eu ainda não li o original, mas eu já assisti o filme do Orgulho e Preconceito, então muitas semelhanças aparecem entre a obra original da Jane Austen e essa releitura moderna de Bom Partido. Mas a Curtis conseguiu fazer assim algo sensacional, que foi transpor a obra original para os nossos tempos, com todas as questões aí envolvendo os tempos modernos, e ela fez isso perfeitamente. A construção dos personagens, a personalidade das irmãs, então assim, tudo foi muito fiel ao original. Eu amei, foi uma identificação assim imediata, e já quero muito ler o original da Jane Austen, que eu ainda não li nada dela. Durmam com essa. E quero muito conhecer essa obra original, porque eu fiquei encantada com O Bom Partido. A próxima dica é um nacional contemporâneo maravilhoso de uma querida que é a Ione Simões, que é Escrito nas Estrelas. Escrito nas Estrelas vai contar uma história muito incrível, toda relacionada com signos, e eu sou a louca dos signos. Para quem ainda não conhece o serviço de assinatura aqui, Literatura do Zodíaco, do Encontro de Leitores, corre lá no nosso site e vai se cadastrar, porque você pode receber livros aí na sua casa bem relacionados com o seu signo. E aí o Escrito nas Estrelas, da Ione Simões, ele vai falar sobre uma personagem que é a Nanda, que aos 21 anos já viveu várias decepções amorosas, mas nenhuma se compara à recente, com o inesperado término de seu namoro com Vinícius, que ela estava há 2 anos junto com ele. E aí, procurando uma maneira de lidar com a sua dor, ela acaba percebendo algo incomum no seu histórico desastroso de romances, que ela só se envolve com pessoas do signo de Leão. Então ela resolve que a partir de agora ela não vai se envolver com nenhum leonino futuramente. E também ela começa um plano maluco e astrológico de definir qual é o seu par ideal e qual é o signo do seu par ideal. Só que essa busca dela se revela um pouco diferente do que ela estava esperando. E ela começa a buscar a felicidade dela de outras formas. Esse livro, ele é incrível porque ele vai trazer uma lição pra gente, que é a questão, muitas vezes, que a mulher se pega tendo que procurar alguém para ser feliz. E esse livro vai ensinar, por intermédio da história da Nanda, que a gente não precisa de ninguém para ser feliz e que a gente sozinha se basta. Então a Nanda começa a descobrir isso e ela cria uma lista de coisas que ela quer fazer sozinha, que ela quer fazer pela vida dela. E aí, gente, nesse momento do livro, eu me encontrei ali, porque eu também tive um término de relacionamento e precisei passar por uma renovação pessoal. E também fiz uma lista, assim como a Nanda, de coisas que eu queria me desafiar, coisas que eu não tinha feito, ou que eu tinha medo de fazer, ou que eu tinha receios de fazer, e fui buscar a minha felicidade sozinha. E foi um encontro lindo de amor comigo mesma. Só que a Nanda não esperava por uma aparição aí no meio do caminho desse encontro dela com ela mesma, de uma figura um tanto quanto excêntrica, que vai aparecer lá no trabalho dela, tentando pegar a vaga dela. Tentando não, ele vai pegar a vaga dela no trabalho, e ela estava super na expectativa de ser registrada, porque ela é estagiária. E aí muita coisa legal vai rolar. Para vocês descobrirem o que vai acontecer na história, leiam esse livro, porque vocês vão amar.
A minha próxima leitura também é de uma autora muito conhecida de todo mundo que lê contemporâneos adultos e romances, que é a Colleen Hoover. E aí eu nunca tinha lido nada dela e descobri lá no Kindle Unlimited Confesse. Confesse foi publicado pela Galera Record e é um livro que também me acertou em cheio. É uma história maravilhosa, criativa e um encontro também de uma personagem com ela mesma e com os dilemas dessa vida aí, porque ela se vê muito jovem perdendo o namorado e eles eram muito apaixonados. E aos poucos ela vai descobrindo que ela vai precisar mais da família dele do que ela imaginava. E aí nesse processo de precisar da família dele, muita coisa ruim vai acontecer na vida dela. Então a gente tá contando aqui, né? Esse livro vai contando a história da Aubrey, que ela perde tudo que era muito importante para ela. E aí nessa luta por reconstruir a vida, ela se muda de cidade. E aí ela precisa encontrar um emprego. E ela passa em frente a um estúdio de arte. Ela começa a ver na porta desse estúdio de arte algumas confissões de pessoas e ela acha isso muito estranho. Se depara com o enigmático Owen. E eles começam a conversar e o Owen começa a despertar nela uma atração diferente, de que fazia muito tempo que ela não sentia. E aí ele convida ela para trabalhar com ele na galeria. Ela vai se pegar com essa relação com o Owen, só que ela também descobre que a vida do Owen é mais tumultuada que a dela. E para ajudar, ela ainda tem um cunhado que, pelo amor de Deus... Então, assim, o romance deles fica muito tumultuado, muito atrapalhado pela história de vida dela, pela história de vida do Owen, mas o final é encantador e surpreendente. Eu amei ler Colleen Hoover, preciso ler os outros livros, já me indicaram vários, disseram que esse nem é um dos melhores dela, mas eu amei. O próximo livro, que também foi um nacional, que me encantou e que eu li em uma tacada só e que foi um tapa na cara, atrás de tapa na cara, que é o livro da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto. Olha, eu preciso respirar para falar sobre esse livro, porque esse livro ele mexe com as estruturas da gente e principalmente com as estruturas das mulheres, porque ele vai contar a história de vida de uma mulher da sua infância até a sua velhice. E, quer ver? Eu vou compartilhar com vocês. É um livro super rápido, ele tem 153 páginas. Eu fiquei, assim, admirada com a escrita da Aline. O quanto ela consegue maltratar a gente com o que ela escreve. E é um livro que todas as pessoas que leram e vieram conversar comigo depois me falaram que tiveram o mesmo sentimento do que eu, assim, que choraram muito, que ainda ficaram vivendo ali o livro durante muitos dias, e eu acho que é um livro que você nunca vai deixar de viver ele, porque ele é muito essencial e forte. Então é a vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos, desde as singelezas cotidianas até as tragédias que a persistem, uma geração após a outra, um livro denso e leve, violento e poético. É assim O Peso do Pássaro Morto, romance de estreia da Aline Bay, onde acompanhamos uma mulher que em todas as suas forças tenta não coincidir apenas com a dor do que é feita. E aí a gente vai encontrar uma mulher se culpando com relação ao filho, sofrendo com relação ao machismo, se pegando nas dúvidas todas da vida de uma mulher, pensando no processo ali de solidão, de amargura. Olha, é um livro que simplesmente não tenho palavras para descrevê-los. Simplesmente leiam essa história da Aline Bay e depois venham conversar comigo do que vocês acharam a respeito da minha indicação. O próximo livro é um livro que eu terminei bem recentemente. É um livro do português Afonso Cruz, que é O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, né? Porque tá em português de Portugal a edição que eu li. Eu li da editora Caminho, mas eu fiquei super feliz de descobrir que a editora parceira, a Peirópolis, tem a publicação desse livro aqui no Brasil. Então vale muito a pena, porque é outro livro que você fica marcando um quote atrás do outro, uma citação atrás da outra, que é este livro pequenininho aqui. É uma leitura super rápida, onde a gente vai se deparar com a história do Sors. O Sors é um menino que vive lá numa fazenda, se eu não me engano, junto com os pais, e os pais trabalham para o dono dessa fazenda. E
Ao mesmo tempo em que o Sors nasce, o dono da fazenda também tem um filho. E eles crescem juntos aí nessas primeiras etapas do livro. E vão sendo educados em casa por um preceptor, e o Sors sempre muito apaixonado pelas artes, pela pintura. Só que aos poucos o Sors vai crescendo e a vida vai tomando outros rumos, e ele se encaminha para a Primeira Guerra Mundial. E lá na Primeira Guerra Mundial ele conhece outras pessoas e a dura realidade da guerra, a dura realidade da vida. E quando ele retorna, ele resolve tirar a mãe dele dessa casa, colocar a mãe dele num asilo e se muda para os Estados Unidos, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Só que lá nos Estados Unidos ele começa a sentir falta da mãe e ele resolve que ele precisa voltar para descobrir o paradeiro da mãe. Só que ele volta. E aí ele meio que fica preso aqui por conta de ser um judeu, né? Meio que fica preso aqui não, meio que fica preso lá por conta de ser um judeu. E aí ele vai contar com a ajuda de algumas outras pessoas para poder sobreviver a esse tumulto aí da Segunda Guerra Mundial. É um livro que me trouxe muitas lições. Eu fiquei marcando praticamente o livro inteiro, né? Ticando assim muitos quotes, muitas citações, e foi um livro que me marcou demais. Eu amei, foi um dos meus preferidos do ano, assim. É um livro também de leitura muito rápida. E a minha última indicação, porque esse vídeo já está extenso, é um outro nacional que eu também li de forma despretensiosa, que é Aquilo que Realmente Importa, da Carolina Nambianchi. E é uma publicação também independente, assim como Escrito nas Estrelas, é uma publicação onde os autores nacionais publicam diretamente pelo Kindle. E foi um livro também que me encantou em algumas partes. Ele se mostrou um pouco arrastado em algumas outras, porque ele é um livro bem longo, são 580 páginas. Então é um livro extenso, e para a narrativa dele, que é uma narrativa mais contemporânea, a gente fica pensando, nossa, será que ela vai conseguir colocar, ampliar tanto assim esse texto e tanto assim essa ideia? Mas é um livro que me trouxe muitas lições. Em alguns momentos eu senti ele meio autoajuda, meio parado, mas em outras ele me pegou de fato e me encantou, com a história da Vanessa, que começa, ela é uma workaholic, que começa a questionar o fato, né, de como ela está vivendo, de que ela está se dedicando muito ao trabalho e que ela não vê um retorno disso. E aí ela se questiona quando o avô dela, o Ângelo, vem a falecer e ela não estava por perto. E aí muita coisa vai revirar na vida da Vanessa. Ela pede demissão de um trabalho onde ela já estava há muitos anos com uma carreira consolidada e vê tendo que se reconstruir. Assim como a história lá da Nanda do Escrito nas Estrelas, a gente também vai ter uma história ali de superação feminina, de percepção de que a gente não precisa do outro para ser feliz e de alguns paradigmas que a sociedade coloca na vida da mulher, de que a gente tem que estar com o trabalho perfeito, com a pessoa perfeita, e que a gente tem que ser perfeita, se encaixar dentro de um padrão, e que muitas vezes a gente não se encaixa. Então a Vanessa vai trazendo essas lições ali, e o que eu achei mais legal e criativo do livro é que a Vanessa, ela se inscreve em uma comunidade para receber pessoas de outros países na casa dela, e é super legal porque ela começa a receber pessoas de várias partes do mundo, e aí essas pessoas vão trazendo algumas lições para Vanessa, até que ela conhece o inglês Alex, que é encantador. Esse livro tem continuação também no Kindle Unlimited. Eu já peguei o livro para poder fazer a leitura essa semana, e aí depois eu trago também para vocês a minha opinião formada a respeito dessas duas obras da Carolina. Foram esses os livros que eu queria indicar para vocês, as minhas 10 leituras aqui do Kindle Unlimited favoritas, mas existem muitos outros livros, o catálogo é muito grande e com certeza eu vou ler outros e vou trazer para compartilhar com vocês. Vou deixar o início desse videozinho do IGTV lá num post no feed, então comentem pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram desse formato de compartilhamento de histórias, de leituras, se vocês assistem vídeos aqui pelo IGTV e se vocês gostaram de tudo que eu trouxe nesse conteúdo pra vocês. Vocês me ajudam muito compartilhando os vídeos, comentando nos vídeos e dizendo pra mim se vocês gostaram ou não. E vocês também ajudam aqui o Encontro de Leitores quando vocês usam os meus links lá na Amazon. Então, se você vai experimentar o Kindle Unlimited, utilize os links aqui do Encontro de Leitores, que vocês me ajudam muito, muito mesmo. E vocês não pagam nada mais por isso, mas eu recebo uma pequena comissão pelas indicações. A ideia de trazer essas minhas 10 leituras favoritas do Kindle Unlimited foi para mostrar para vocês uma outra possibilidade de leitura, mas eu quero trazer outras listas, os meus preferidos de cada gênero, e assim a gente vai compartilhando leituras, tá bom?
Um beijo pra vocês, que vocês tenham um lindo dia e que vocês possam ler muito e estar ao lado das pessoas que vocês amam. Tchau, tchau!